Bom, vamos lá, pessoal. Olha só, hoje a gente vai fazer a instalação do SQL Server e depois a gente vai começar a modelar o nosso banco. Então, eu já deixei copiado aqui na minha unidade C, né? Eu copiei o SQL Server aqui, ó, para essa pasta compartilhada. Vou pegar ela aqui, ó. E aí, como é que vai funcionar isso aqui? O SQL Server, ele é esse cara aqui, ó. Aqui você instala o banco, tá? Eu não lembro dessa versão que está aqui, mas como é que funciona? Você instalar o banco de dados é diferente de você instalar a interface, ou seja, o programa que você usa para acessar o banco de dados, tá certo? Então, algumas versões do SQL Server já vem tudo junto. Outras versões você tem que instalar esse cara aqui, ó, o Express Management Studio, que é a interface gráfica que você utiliza para acessar o banco de dados. Muita gente que instala o Visual Studio, sem saber, já instala o SQL Server junto. E aí o serviço do banco está rodando e o cara não sabe porque não tem, simplesmente porque não tem a interface gráfica para ele ver que o SQL Server está funcionando. Tá? Então, eu vou pegar e vou copiar inicialmente o SQL Server, né, a instalação dele, para o meu computador, só para eu começar a rodar a partir daqui. Eu poderia também vir aqui na máquina virtual, né? Ok? Configurações. E vir aqui no armazenamento e mexer aqui. Certo? Vir aqui, olha. E eu achar lá o SQL Server. Também dá para fazer, ó. Eu vou... Já vou pegar lá da pasta compartilhada, então, para fazer de uma vez. Olha lá, eu pego direto da pasta compartilhada, eu também posso vir aqui e montar ele aqui, ó, tá certo? Eu vou fazer aqui que já vai mais rápido. Eu dou um OK. Ele vai aparecer lá na minha máquina virtual. Tá no CD dessa máquina virtual. Também dá para fazer. Beleza? Ele já abre o ISO lá. Ok? E aí, ó, é como se eu tivesse colocado o CD na minha máquina virtual agora. Tá? Não tem problema também não. Aí eu vou já fazer por aqui, que já está aqui mesmo. Aí eu vou clicar lá no executar, né? E vai começar a instalação. Mas se tiver faltando alguma coisa, a gente não vai conseguir instalar. Beleza, você já aceita logo de cara, né, os termos da Microsoft. Aqui ele já vai, eu acho que essa versão já tem um .NET Framework lá, né? Então, estou mandando instalar. Ó, o download concluído. Já deve estar tudo aqui mesmo, né? E aí ele vai fazer a instalação. Beleza, vou clicar lá em sair. E aí ele deve continuar a instalação aí.
Beleza. Chegando nessa tela aqui, olha, planejamento, não vou precisar ver, né? Vou já direto para instalação. Aí eu vou instalar uma nova instalação autônoma do SQL Server. Beleza? Cliquei nela. Nova instalação autônoma do SQL Server. Beleza, aparece esse assistente aqui, né? Se eu clicar em mostrar detalhes, ele está fazendo aí alguns testes, né, para ver se dá para instalar. Aí beleza, passou em todos, tá vendo, tudo aprovado. Tá terminando aqui, mas vai dar para instalar. Aí eu dou um OK e ele vai continuar o processo de instalação. Aqui não precisa mexer, né? Porque como a gente tem lá o programa da Microsoft, né? O Microsoft Imagine, aí você já tem o serial da nossa licença, tal, então não precisa mexer. Vou lá em próximo, aceito os termos, avançar. Aqui eu já vou clicar em instalar. Se eu quiser acompanhar, dá para clicar em mostrar detalhes, ele continua lá o processo de instalação. Isso aqui, esses itens de amarelo, né, são só avisos, né, não impedem a instalação. Como o nosso computador é controlador de domínio, né, porque nós instalamos o AD nele, aí não é uma boa prática deixar o SQL Server junto com o AD e tal, e aí ele só vai dando a recomendação, mas que não interessa no momento para a gente. Vou clicar em avançar. E aí, aqui, eu tenho que marcar algumas coisas. Olha, eu vou marcar aqui esse pesquisa de texto completo. Conectividade das ferramentas de cliente. Compatibilidade com ferramentas de cliente com versões anteriores. SDK. Se eu quiser consultar manuais do SQL Server, eu posso marcar aqui. E aqui, olha, ele veio com o Management Studio, tá vendo? Então eu vou marcar aqui o Management Studio. Se eu não marcar, eu só instalo o SQL Server e não tenho nenhuma interface, nenhum programa para mexer nele. Vou marcar o SDK de conectividade com o cliente e vou marcar o Microsoft Sync Framework. Beleza? Tem alguém que ainda está marcando? Tranquilo, tranquilo? Tem outras coisas ali que são outros recursos do SQL Server, mas que a gente não vai usar na aula, então não estou marcando. Avançar. Aí, olha só, essa parte aqui é importante. Eu tenho instância padrão e instância nomeada. Instância é
vai ser o nome do seu serviço de SQL Server. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um banco de dados instalado e eu posso ter várias instâncias do SQL Server. Ou seja, é como se eu tivesse vários servidores do SQL Server numa mesma máquina. Então, quando você instala a primeira vez, é a instância padrão. Então, se você estiver instalando um SQL Server na sua máquina e o padrão não puder ser instalado e só tiver aqui, ó, instância nomeada, você pode saber que você já tem um SQL Server instalado na sua máquina, tá? Então, eu vou deixar na instância padrão. Provavelmente o nome do meu SQL Server, né, vai ser MS SQL Server, tá? Provavelmente, ok? Aqui, ó, ID da instância lá, ó, MS SQL Server, ok? Se tiver, se eu já tiver o banco de dados instalado, deve também vir listado aqui, olha, o nome das instâncias. Então, muitas vezes, para quem já instalou o Visual Studio na máquina, deve ver aqui o nome de outras instâncias ou da instância que o SQL Server já foi instalado, o nome que foi dado na instância quando você instalou o Visual Studio. Aí, se você não tiver o programa para mexer no SQL Server, você dá um voltar e marca lá o Management Studio e aí você não precisa instalar nova instância do SQL Server. Você só instala o Management Studio para você não ter duas instâncias rodando para sua máquina ficar 2 vezes mais lenta. Aí eu vou lá em avançar. Ele vai só dizer o que ele vai gastar, tal. Avanço de novo. Aí aqui eu começo a ter o seguinte, olha, ele vai instalar esses 4 serviços aqui na sua máquina, tá certo? Então tem que ter um cara responsável, né? Um usuário responsável por startar esse serviço. Então você vem aqui, olha, clicou, ó, autoridade do sistema, tá? Você já deixa por conta de algum usuário lá do próprio Windows. Então, ó, autoridade do sistema, beleza. Aí, ó, o agent tá manual. Então, se você quiser deixar ele já automático, a hora é essa. Depois você tem que mexer lá no sistema operacional. Esse agent é tipo um agendador de tarefa do SQL Server, tá? Se ele tiver automático funcionando, por exemplo, você pode marcar lá, criar uma tarefa agendada, não tem esse nome, tá? Eu estou falando tarefa agendada só por causa de você conhecer isso já do Windows. Mas você pode marcar uma tarefa agendada, por exemplo, para o seu banco de dados sempre estar fazendo backup. Tá? Aí ele fica fazendo backup, joga num drive e tal, enfim. Você pode trabalhar outras coisas. Tá? Mas vamos lá. O importante no momento para a gente é o SQL Server Database Engine. Tá? Que está automático, beleza. Vou avançar. Aí esse ponto também é importante. Modo de autenticação do SQL Server. Está vendo que ele está como modo de autenticação do Windows? Significa que você pode se conectar ao SQL Server utilizando o mesmo usuário logado no Windows. Beleza? E eu tenho um modo de autenticação mista que você escolhe se autenticar no SQL Server usando o próprio usuário logado, que é uma recomendação da Microsoft, porque aí você controla tudo pelo AD, você cria os usuários, dá permissão no cara, e aí, se o cara não tiver permissão de porra nenhuma no banco, ele pode até se logar no banco, mas ele não consegue mexer em nenhum banco de dados lá de dentro, tá? Ou você tem um modo misto, que é o que a gente vai usar, que é o modo onde já existe um usuário que é o dono do SQL Server. É o usuário SA de System Administrator. Então esse cara é o dono do banco. Se ele não tiver permissão para fazer alguma coisa, ele mesmo pode se dar permissão daquilo. Tá? Então a gente vai usar esse usuário
para poder desenvolver, porque se precisar de configurar alguma coisa no meio do caminho, a gente mesmo vai fazendo a configuração. Então aqui embaixo você dá a senha para o cara, tá? Então eu vou digitar uma senha para ele, tá? E eu vou também, ó, clicar aqui para adicionar o usuário atual como administrador do SQL Server. Tá? Então, nesse caso, tanto faz eu me logar com o administrador do Windows Server, como me logar com o usuário SA, eu vou estar como administrador. Tá? Então, ó, usuário atual, tá vendo? Cliquei lá e ele apareceu como administrador. O que vai acontecer também? A gente precisa, na forma que eu vou mostrar para vocês de como se conectar, fazer a sua aplicação conectar no SQL Server, você precisa passar um usuário e senha. Você poderia usar uma parada que chama Trusted Connection, que é o teu SQL Server confiar no usuário que está conectado no Windows. Tá? Mas como vocês vão fazer jogos e o cara está lá na casa do chapéu, ele não está na mesma rede sua, então, tipo assim, não tem como você fazer uma parada dessa, entendeu? O cara tá lá na máquina dele e ele vai conectar no teu banco, entendeu? Então a gente vai passar usuário e senha. E aí a gente vai dar um usuário e senha para a aplicação. No nosso caso, a gente nem vai precisar criar outro usuário, porque a gente só está fazendo aqui para teste. Mas a gente vai usar o próprio usuário SA. Mas nessas situações você cria um usuário e uma senha para cada aplicação, no caso de vocês, para cada jogo, e aí o jogo já conecta com aquele usuário e senha e vai estar no binário lá do jogo. Então, teoricamente, não tem como o cara desconverter o binário para descobrir o seu usuário e senha. Tá certo? Então, vou lá em avançar. Olha só, a minha senha não atende. Tá, vamos ver se vai agora. Agora foi. Aqui não precisa marcar, que é para enviar relatório de erros para a Microsoft, né? Senão toda hora ele vai ficar tentando acessar a internet. Avança de novo. Ó, ele mostra um relatóriozinho detalhado de tudo que você escolheu. Vou avançar outra vez. Aqui são todos os recursos, né, que vão ser instalados. E aí eu já mando instalar. Galera, qualquer coisa que ficar diferente na instalação de vocês, é possível que dê uma grande merda na hora da gente fazer a nossa aplicação. Tá? Então, tenta seguir esse passo a passo aqui na risca. Beleza, galera, olha lá, tudo com êxito, vou avançar e fechar. Ok. Aí agora, teoricamente, olha, se eu vier aqui, ó, iniciar e vai para todos os programas mesmo, vai ter aqui o Microsoft SQL Server. Eu tenho dentro aqui o SQL Server Management Studio, né? Essa é a interface que abre para eu poder mexer no banco. Tá certo? Essa configuraçãozinha ela só faz na primeira vez, então nas próximas vai abrir mais rápido. Tá aqui. Ele já tenta fazer a autenticação do Windows, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, na autenticação e vou mandar colocar a autenticação do SQL Server. Aí eu vou colocar lá o usuário SA, que é o System Administrator. Vou colocar a minha senha e vou deixar marcado aqui o lembrar senha. E aí sim eu mando conectar. Beleza? Vou fazer uma explicaçãozinha rápida aqui e bem superficial. Quando eu mandei
conectar, eu chego aqui na tela do programa, né? Então, essa área aqui é uma área de navegação, tá? E essa área aqui vai ser a área de trabalho de vocês. Então, ó, se eu clicar aqui em nova consulta, aparece a área de trabalho. Isso aqui eu posso desafixar. Essa daqui, ó, onde eu estou escrevendo, é a área de trabalho de vocês. Então, aqui que vocês vão dar todos os comandos. Nessa área aqui, olha, você navega. Então, ó, dentro de bancos de dados, tá, vamos lá do início, né? Aqui em cima é a instância do banco de vocês, ó. A instância, e aí ele está dizendo que eu estou conectado com o usuário SA. Na área de banco de dados, eu tenho duas divisões, né? Bancos de dados do sistema. Esses bancos de dados do sistema são Master Model, MSDB e TempDB. Master controla o SQL Server. Então é um banco de dados que o próprio SQL Server usa para guardar os comandos dele, enfim, são metadados. Model é um banco de dados modelo. Para que significa? Para que eu uso ele? Esse banco de dados ele é usado da seguinte forma. Quando eu vou criar um banco, eu não sei se vocês já viram ou em que ponto vocês estão na aula lá de banco de dados, mas geralmente vocês aprendem a criar o banco de dados assim, ó, create database, o nome do banco. Ainda não viram? Tá, mas geralmente o professor ele ensina assim, ó, create database e o nome do banco. Só que tem uma porrada de comando que não foi dada ali no create database. Por exemplo, o SQL Server ele é dividido em dois arquivos, o data file e o log file. Então, quando você dá o comando de create database, você tem que dizer em qual caminho o seu data file vai ficar, qual é o nome dele, qual caminho o arquivo de log vai ficar, qual o tamanho inicial dele, qual é a taxa de crescimento dele, qual é o tamanho máximo dele. Então você tem uma cacetada de parâmetros que você tem que utilizar para fazer um comando de criação de banco de dados. O que faz o banco model? Ele tem esse modelo. Então, por exemplo, ao invés de toda vez que eu precisar criar um banco, eu dar um comando grandaço lá com todas as informações de como crio o banco, eu só faço o create database e ele pega tudo do model. Todas as informações do model, taxa de crescimento, onde vai ficar o arquivo de MDB, onde vai ficar o arquivo de LDB. Então ele pega tudo do model. E aí, se eu tenho um conhecimento um pouco mais avançado, eu altero as configurações do model para que toda vez na minha empresa o cara só dá um create database e já fica cada coisa no seu lugar com tudo padronizado conforme a minha empresa trabalha. Tá certo? Então, o model vai servir para isso. MSDB são informações sobre os bancos de dados que vocês estão criando. Então, o SQL Server, ele também armazena tudo em banco de dados. Então, por exemplo, se eu criei um banco de dados, ele precisa saber onde estão os arquivos daquele banco de dados, quais são as configurações daquele banco de dados. Então, ele faz tudo isso guardando no MSDB. E o TempDB é um banco de dados temporário. Imagine o seguinte, eu tenho, sei lá, um jogo com milhares de usuários, milhares de partidas de cada usuário, milhares de pontuações, de objetos que você, à medida que você vai jogando, você vai pegando. Meu banco de dados é muito grande. Aí eu preciso fazer uma determinada consulta. Por exemplo, eu quero o ranking dos jogadores. Para você descobrir o ranking, você tem que entrar partida a partida, somar quanto que o cara fez de ponto em cada partida, porque não fica numa única variável somada. Você tem que pegar item a item de tudo que o cara já fez,
e de todos os usuários. Então, vai consumir um processamento, né, dependendo do tamanho do teu jogo, dependendo da quantidade de usuários, vai consumir um processamentozinho ali. Vamos supor que aquele processamento eu não consiga fazer tudo em memória. Por quê? Porque também não é só aquele cara que está pedindo o ranking. Pô, tá todo mundo jogando, as coisas estão acontecendo, então a sua memória não está só para fazer aquilo. Aí o SQL Server não consegue fazer tudo em memória. O que ele faz? Ele pega e cria uma memória temporária para processar aquilo ali e ele vai criar no TempDB. Ou eu posso programar algumas consultas ou alguns processamentos no SQL Server, eu posso programar criando em tabela temporária. Então eu posso, na mão, na minha linguagem lá de programação, que no caso do SQL Server se chama Transact SQL, eu posso lá no Transact SQL criar, beleza, eu não quero fazer essa porra em memória, eu quero fazer em tabela temporária porque eu acho que vai ficar melhor. Aí eu crio tabela temporária, processo tudo na tabela temporária e depois, quando acabar aquele método, vamos dizer assim, né, que vocês conhecem mais de programação, na linguagem de banco tem outros nomes, mas quando termina aquela funcionalidade, o próprio SQL Server vai lá automaticamente e apaga aquela tabela temporária. Fiz por exemplo, quero fazer um backup do banco. Você vai fazer primeiro um backup full. Por quê? Porque você vai backupear também tudo que está ali naqueles bancos. Master, Model, MSDB e TempDB. Por quê? Porque você fez um backup do teu banco, mas aquele backup não tinha o backup desses 4 bancos juntos. O que acontece? Quando você restaura o backup, você restaura com tudo. Mas se você não sabe onde está cada coisa, o SQL Server também não acha. Então, vou fazer um backup. Primeiro backup eu faço full. Depois eu posso fazer outros tipos de backup também, que provavelmente o Edival vai trabalhar com vocês, tá? Só estou dando ideia assim para vocês entenderem mais ou menos como é que a coisa funciona. Aí, aqui nessa área, tem os meus bancos de dados. Então, se eu criar um banco de dados aqui, se eu der um create database, vai aparecer aqui. Tá certo? Nessa área. Segurança são informações de usuário, de senha, do que o cara pode fazer, o que não pode fazer. Objetos de banco de dados. Cada vez que eu crio tabela, trigger, storage procedure, function, cada coisa que eu crio é chamado de objeto de banco de dados. Então, provavelmente vai ficar nessa área aqui. Replicação, no caso, se você quiser fazer replicação do banco, né, é como se você tivesse 2 cópias ou mais do banco de dados. Também a gente não vai mexer. E a parte de gerenciamento. O agent está parado, né, porque a gente deixou o manual lá, tá certo? Tranquilo, isso aí. Maioria das coisas nós vamos trabalhar aqui, é script. Então, olha só, fez script, tem que salvar ele. Tá? Por exemplo, eu criei um banco de dados na minha máquina. Como é que eu vou subir esse banco de dados para o servidor? Cara, eu vou copiar o meu script para o servidor e vou rodar ele lá no servidor, para ele ser criado lá. Beleza? Então, assim, criei uma programação no banco. Ok. Salvo ela, deixo o script comigo. O dia que eu precisar alterar, eu vou lá no meu script, altero e rodo ela de novo. Beleza? Tranquilo? Então, os scripts, vocês vão salvando. Veja bem, aqui mostra em que banco eu estou logado. Eu já venho logado direto no banco master, que é um banco que eu não devo mexer. Então, tem muita gente, né, que não presta atenção nisso aqui e começa a criar tabela, apagar tabela, fazer um monte de coisa já direto no script. O cara esquece de entrar no banco de dados. Tá certo? Então, tem que tomar cuidado. Tá? Então, quando eu quero entrar no banco de dados, eu coloco lá, use o nome do banco. Por exemplo, olha lá, Model. Aí eu dou um F5 ou aperto aqui executar. Olha lá, eu dei um F5, olha lá. Agora eu estou no banco Model. Tá vendo? Migrei de um banco para o outro. Então, lembra que
ou você vem aqui na lista, escolhe o banco que você quer entrar, ou você vai fazer use o nome do seu banco, tá? Para você poder entrar nele. Outro detalhe aqui, que todos os comandos no SQL Server terminam com ponto e vírgula ou você digita Go. Ok? Então, olha lá, tirei o ponto e vírgula, mas eu dei um Go, olha lá, ele funcionou. Tá certo? Então, enquanto não encontrou ponto e vírgula, você não finalizou o comando. Então, eu posso começar a digitar alguma coisa, dar Enter, fazer em várias linhas que ele vai encarar como uma linha só de programação. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Eu consegui conectar no meu banco. Por quê? Porque eu estou usando o... Esse script tem alguma função de fazer comentário? Comentário... Não. Traço. Beleza? Comentário para banco de dados. Acho que... Eu não sei, não vou dizer que todos que eu conheço, porque eu já ando meio ruim da cabeça, mas a maioria, assim que eu me lembre, traço, você comenta. Tá? Veja bem, nós conseguimos conectar no SQL Server porque eu estou usando o próprio programa do SQL Server, que é o Management Studio. Porém, do jeito que o SQL Server está agora, você não consegue conectar nele se você criar um programa teu. Tá certo? Então, ele vem bloqueado. À medida que você precisa, você libera o que pode. Tá certo? Então, tipo assim, é muito mais fácil a Microsoft liberar o SQL Server falando assim, ó, não pode nada. E aí, você precisa de um serviço, eu tenho que configurar esse serviço, tem que liberar ele. Preciso de mais um serviço. Beleza, eu vou lá e libero esse serviço. Do que a Microsoft chegar e falar assim, ó, pode tudo. Aí eu sou administrador do banco, eu não conheço tudo, cara. Tipo assim, vai ter uma porrada de serviço habilitado que pessoas mal intencionadas podem estar querendo usar e eu nem sei que aquela porra funciona. Eu nem conheço. Beleza? Então, é mais ou menos o mesmo princípio, tá? Então, vem tudo fechado e você libera o que você tiver a fim de liberar aí, meu. Aí, problema seu, tá certo? Mas o que nós vamos liberar agora? A gente vai configurar para que outras aplicações possam se conectar no SQL Server, tá? Porque, por enquanto, isso não é possível. Então, vamos lá, ó. O que eu tenho que fazer? Eu venho aqui iniciar, SQL Server Configuration Manager, beleza? Aí, nessa área aqui, eu tenho configuração de rede do SQL Server, beleza? Olha lá, aí eu entro em protocolos para MS SQL Server. Tá. Eu tenho aqui o protocolo TCP. Tá vendo que ele está habilitado? Nós vamos conectar via TCP. Beleza? Então eu vou dar um duplo clique nele aqui, ó. Vai aparecer aqui, ó. Ele está habilitado, está mandando escutar tudo. Só que aí eu tenho que vir aqui, ó, endereços IP. Tá vendo aqui, ó, que na placa de rede está desabilitado? Então, mesmo que eu esteja na mesma máquina, mas é outra aplicação, eu vou conectar como se eu estivesse em qualquer outra máquina. Então, ele não vai deixar eu conectar. Então, aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Em todas as placas de rede, ó, habilitado sim, ó, todas. Beleza? E... Oi? Olha só, o meu protocolo TCP está habilitado. Só que eu não estou, por padrão, vem não habilitado na placa de rede.
Então, o SQL Server, ele não está escutando as placas de rede. Certo? Então, assim, ele está, teoricamente, o protocolo TCP/IP para o SQL Server está funcionando, mas ele não está escutando a placa de rede. Então, se você está na tua aplicação e manda conectar no banco, o banco, você pede a conexão para você está pedindo a conexão, está aguardando, e o banco não vai responder. Então, vai dar uma connection timeout. Tentei conectar, passou tempo, não consegui conectar, volta um erro do sistema operacional para você, dizendo, ó, deu um timeout aí na sua tentativa de conexão e você não conseguiu conectar. Tá certo? Então, você tem que pegar e habilitar. Esse é o primeiro passo. Lembra que eu falei da porta das portas para que a gente estava configurando lá no servidor FTP? Então, a porta do SQL Server é a 1433. Essa porta é mundialmente conhecida. Então, por exemplo, eu não posso criar um serviço e colocar a porta 1433, se eu tiver o SQL Server funcionando na minha rede, entendeu? Então, as mundialmente conhecidas você não pode usar. Aí eu vou aplicar, ó, todas as alterações feitas serão salvas, entretanto, só terão efeito depois que o serviço do SQL Server for interrompido e reiniciado. Então eu tenho que reiniciar o servidor, tá certo? Então, ó, vou dar um OK, OK. Aí agora, se eu quiser vir aqui, ó, em serviços do SQL Server, eu posso vir aqui, ó, no SQL Server, né, e dar um botão direito aqui, ó, e reiniciar. Também posso ir lá no Management Studio, aqui, ó, na instância do SQL Server e mandar reiniciar. Tanto faz. Tá certo? Então, pode ser tanto por ali quanto por aqui. Deixa eu só ver mais um outro negócio aqui. Todos os programas, Microsoft SQL Server, ferramentas de configuração, era o Configuration Manager mesmo. É porque tem algumas versões do SQL Server que eu tenho que mexer em dois lugares. Relatório de backup, Show Manager, beleza. Deixa eu só ver aqui. Protocolo, aqui também ó, eu costumo fazer, né? Configuração do SQL Server Native Client, aí eu vou lá em protocolos do cliente, vejo se está o SIM lá, a porta 1433, estamos, beleza. Então agora eu vou só voltar lá, ó, botão direito, reiniciar, aí ele vai parar o serviço e depois volta tudo de novo, e aí teoricamente, se não tiver mais nenhum probleminha, eu já consigo fazer conexão da minha aplicação para o SQL Server. Tá? Quem não fizer isso, lá na frente, quando a gente estiver já no Visual Studio programando para fazer a conexão, vai ter problemas, não vai conseguir conectar. Tá? Esse é um dos problemas que acontece. Bom, galera, SQL Server instalado e configurado. Aí agora a gente vai passar para a fase de vocês me falarem sobre o jogo para a gente começar a fazer o modelo do jogo. Só para ficar registrado aqui, nós vamos fazer o seguinte, ó.
Olha só, de cara, é isso aqui que tem que estar funcionando, tá? Obviamente que todas as regras do jogo, né, vocês têm que prestar atenção, porque vai ser preciso implementar elas. Então, ó, vai ter que ter cadastro de vários obstáculos, vocês vão ter que montar vários obstáculos diferentes, vocês vão ter que, sortear os obstáculos e inserir cada obstáculo em cada ponto de cada partida para a parada ficar diferente. Enfim, vocês vão ter que fazer o jogo todo funcionando. Tá tranquilo? Se precisar de mais alguma coisa, a gente vai continuar. A gente vai falar no decorrer das aulas e vai incrementar no jogo.